Imagine assistir a um filme sem nenhuma voz, somente um som de um piano acompanhando a história ao fundo. É assim que as pessoas até os anos de 1920, no século passado, consumiam esse tipo de mídia. Porém, tudo isso mudou com a chegada do filme O Cantor de Jazz de 1927. Essa obra trouxe consigo diálogos em áudios sincronizados com as imagens em tela, além de legendas que permitiram internacionalizar os filmes. Foi que o cinema ganhou som, mas eu também gosto de pensar que foi aí que nasceu o primeiro sussurro da dublagem. Apesar disso, essas inovações não eram o suficiente. Certos países, graças aos pensamentos nacionalistas do período, queriam também consumir mídias em seus próprios idiomas nativos. Vocês podem pensar que a dublagem era uma solução muito simples para esse problema de distribuição. Só que acontece que nessa época, ela não era real, só um imaginário. Um imaginário que só veio a se tornar realidade anos depois, pelas mãos dos diretores Jacob Carroll e Edwin Hopkins, quando os mesmos inventaram um sistema que permitia a substituição de áudios em estúdio. No final, a dublagem foi a imaginação se tornando realidade, rivalizando com as legendas e mudando toda a forma como se consumiam mídias audiovisuais por todo o mundo. No Brasil, essa novidade só chegou pelos anos de 1937, com o filme A Branca de Neve. A partir daí, a indústria de dublagem brasileira só foi crescendo, com a chegada de estúdios com bordões marcantes que marcaram gerações de brasileiros, como o famoso Versão Brasileira Herbert Richards. Já atualmente, a dublagem brasileira é principalmente conhecida por sua qualidade excepcional, além de dubladores de voz muito famosos e conhecidos, como o famoso Guilherme Briggs, responsável pela voz de personagens como Superman e Scooby-Doo. Uma outra prova vital da importância da dublagem é a existência da PL 3385/2024 de 2025. Ela coloca a dublagem brasileira como um patrimônio cultural imaterial nacional. É uma conquista recente, mas saber sobre isso me deixou muito emocionada. Afinal, é muito legal você ver uma coisa tão importante para você sendo gratificada da maneira devida. Eu mesmo me conectei com a dublagem desde que eu era muito pequena. Desde criança, mesmo sem saber o que era, ela ainda foi capaz de marcar a minha vida, já que antes de sequer saber ler ou escrever, eu já tinha decorado todas as letras em filmes da Barbie em português. Lembro-me de ficar na frente da TV, junto a uma amiga, enquanto ambas assistíamos aqueles filmes, cantando aquelas canções como se as melodias falassem com a gente. A gente não sabia quem estava por trás daquelas vozes, mas ainda assim, era emocionante. Não me lembro quando eu descobri que as obras que eu consumia não eram realmente feitas no Brasil, mas sim dubladas por atores de voz profissionais. Só me lembro que saber sobre isso fez eu pensar uma coisa, e somente uma coisa. Eu quero ser uma dubladora. Afinal, que criança não se sentiria atraída por fazer parte de alguma produção que gosta de alguma forma? Até os dias de hoje, quando eu lembro daquelas vozes, é como se eu voltasse a ser criança por um momento. Eu volto onde aquela conexão profunda, com as vozes marcantes e adaptações cuidadosas começou. Conexão essa que pendura até os dias de hoje. Atrás de cada voz, há um rosto. Um rosto de um artista, um rosto de um dublador, um rosto de um técnico, um rosto de um tradutor. Todos unidos para produzir aquilo que a gente ama assistir. Milhões são empregados pelo mundo pela dublagem, todos unidos em prol de fazer uma adaptação cuidadosa e equivalente à do material original. Eles fazem isso com todo carinho, sangue e suor. A dublagem, além de ser fonte de renda de muitos, também é responsável por outras vantagens pouco comentadas na mídia. Uma delas é a acessibilidade, a qual posso dizer que é a essência da dublagem. Isso se traduz na ideia de tornar o material acessível para todos, independente de ser uma pessoa com deficiência visual ou não alfabetizada, ambos grupos que geralmente não podem usufruir de legendas, mas que, graças à dublagem, podem consumir todo tipo de material. Um exemplo disso é quando eu fui no cinema. Eu vi uma garota com deficiência visual se emocionando com o filme dublado. É isso que ela faz com primor. Ela faz o acesso igualitário para todos. A dublagem é uma forma de acesso. Outra bagagem que eu posso dizer que a gente carrega é a da nostalgia. Ela está ali por uma vida inteira, já que antes de você sequer saber quem está por trás daquelas vozes, você já carrega um carinho. É como uma biblioteca que vai se expandindo a cada nova produção consumida.
Quem nunca viu um filme ou uma série e ao ouvir um personagem falar, pensou: espera aí, eu conheço essa voz de algum lugar. Você pode não saber quem tá por trás dos rostos, mas elas ainda vão te marcar. Mas tem uma coisa que me assusta. Existe um atalho tentador. Deixar que a IA duble tudo. É mais rápido e é mais barato. Quando a gente corta o caminho, a gente perde aquilo que realmente importa. A interpretação que faz a gente chorar, se emocionar e sorrir durante um filme. Tradução boa é criação. E criação pede escolhas especificamente humanas, que só são possíveis por causa de uma construção, de uma bagagem cultural que leva uma vida inteira. Isso permite a gente tornar o incompreensível no compreensível. Quando a gente segue o caminho da IA, a gente perde a parte artística tão importante da dublagem, que geralmente conecta a gente emocionalmente com as obras, mas também a parte da tradução, que exige criatividade e não pode ser emulada por uma máquina. Também tem mais. Houve consentimento? De quem é essa voz? E os royalties? Eficiência sem ética custa muito caro, como o caso do dublador e diretor Bruno Azevedo, que teve sem seu consentimento sua voz usada para treinar o algoritmo de IA que fazia a narração de vídeos virais. Ele só soube por terceiros e precisou tomar ações judiciais, já que estavam lucrando pelas suas costas sem que R$1 fosse entregue ao mesmo. No final de tudo, a dublagem foi a imaginação se tornando realidade. Mas agora eu me pergunto, a IA vai tirar o som que dá alma às nossas histórias no futuro? Se esse futuro for real, consumir mídias não vai ser tão mágico como é hoje. Se esse futuro for real, as crianças de hoje em dia não vão poder sonhar e trabalhar com a dublagem. Se esse futuro for real, toda produção que envolve áudio vai ser tomada pela IA. E se esse futuro for real, pela primeira vez a mudança não vai ser uma coisa boa. Obrigada.